Boa noite, milionários e milionárias. Galera, alguém pode falar aí se já está investindo? Bom, como não teve resposta, então estou achando que ninguém ainda está investindo dinheiro na Bolsa de Valores. Considerando que ninguém está investindo, poderiam falar o motivo? Bom, não temos investidores e também não temos motivo. Então, qualquer hora eu entendo. Vamos lá então, galera. Boa noite novamente. Vamos dar prosseguimento. Só lembrando, esse daí é o terceiro item daquele projeto do Doutor Finanças. Como é um assunto que tem bastante, eu tenho bastante coisa anotada, estudos feitos, etc., ele está levando 3 dias, então muito provavelmente eu devo terminar hoje, ok? E aí, a quinta-feira, a gente conclui tudo. Eu devo fazer uma apresentação só sobre o que eu chamo de fruição, que é mais ou menos planejar o consumo dessa quantidade de riquezas que o Gustavo Cerbasi, por exemplo, gosta de chamar de massa crítica. Então, massa crítica para esse autor, o Cerbasi, bens e direitos que você possa ter e de maneira intencional, né, com um certo propósito, juntar para consumo ainda em vida, ok? Eu não vejo um nome melhor do que esse, então eu uso essa terminologia que o Gustavo Cerbasi usa. Eu acho bem interessante. Massa crítica. Vamos lá. Eu só esqueci de atualizar, a gente já tinha visto na primeira aula esses dois itens aqui, poupança e investimentos, né, o que são e as estatísticas. Na quinta-feira passada, a gente chegou a falar sobre as notas pessoais e alguns livros, e agora a gente deve concluir usando aqui esses dois itens finais, uma referência internacional do YouTube e um pouquinho sobre minha previdência privada. E provavelmente a gente deve terminar antes do horário, tá? Se ninguém tiver dúvida ou não quiser conversar sobre o assunto, a gente deve encerrar a aula um pouquinho mais cedo do que o previsto. Então, o que foi da primeira apresentação, né, só passando muito rapidamente, isso aqui é uma mistura entre investimentos e orçamento, lembrando dessa válvula aqui que tem a intenção de destinar o fluxo de caixa que vem aqui da esquerda, né, originário aqui de renda e outros itens, para o futuro, e aí colocar em poupança e investimentos, ou, conforme o vídeo fala, consumir para sempre. Então, a ideia de que qualquer dinheiro que a gente gaste no presente, a gente está evitando que ele tenha esse processo de enriquecimento, né, ou de apreciação, elevação de valor.
Algumas contas minhas dão assim, uma ideia de que cada real que a gente gasta agora, para vocês, no caso, são 35, 33 lá na frente. Outros autores, como esses que eu vou falar aí daqui a pouco, têm uma percepção de que R$ 1 agora são 88 lá aos 65 anos. Então, é bastante relevante. Aqui eu fiz um apanhadozinho sobre o Ibovespa, que é o índice aqui no Brasil, que mede o desempenho das ações, e o IFIX, que é o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários, ambos em termos de crescimento somente, não entra aqui conta de dividendos, por exemplo. Tá? Então, o ideal é sair dessa planilha aqui de cima para essa aqui de baixo, para a gente ter uma ideia. Aqui as ações girando em torno de 1% ao mês, né, em média. Fundo imobiliário girando aí em torno de 0,6%, 0,8% ao mês. Quem assistiu, quem participou do evento de fundos imobiliários deve ter visto uma palestra de um cara que administrava a riqueza da família e que tinha dinheiro em imóveis mesmo, com um retorno mensal na faixa aí de 0,2%, 0,3% do valor dos imóveis. E aí a simples transformação desse dinheiro, ele vendeu os imóveis e adquiriu fundos imobiliários, imediatamente ele passou de 0,2, 0,3 para 0,6, 0,8, que é isso que eu estou dando aqui, ó. Okay? Então, investir em fundos imobiliários, comparando com investir em imóveis físicos, dá aí em torno de 2, 3 vezes, quase 4 vezes o rendimento. Então, isso é bem relevante. Uma comparação breve aqui sobre projeções de renda fixa e renda variável ao longo do tempo. Então, ao longo de 30 anos aí, essa projeção que eu fiz, dando conta aqui de uma grande diferença aqui em vermelho, um rendimento de renda variável, aqui indicando em torno de 1% ao mês, conforme eu estou mostrando aqui atrás, ó, Ibovespa rendendo 1%. Não é uma coisa muito difícil de atingir, na verdade eu diria que é bem fácil com algum tempo de permanência no mercado. Então, eu coloquei aqui uma projeção de taxa, uma taxa utilizada na projeção de 1% ao mês na renda variável, contra uma taxa de 0,225 na renda fixa. Então, renda fixa crescendo bem devagarzinho aqui no azul, e o vermelho crescendo bem rapidamente na renda variável. Tá? Mostrei algumas estatísticas, só 2 quadros, comparando aqui o quadro do Doutor Finanças e o quadro que eu fiz na turma 20.4. Na minha amostra, que são 100 e poucas, 200 e poucas pessoas, não lembro, dá uma ideia de que bens e direitos vai até os 55 anos subindo, decrescendo, e para a amostra maior, sobe até os 45 e mais ou menos mantém até a idade avançada. São duas amostras bem diferentes e mostraram aí resultados diferentes na estatística. Algumas poucas notas pessoais que eu vou considerar como revisão. Eu acho muito impactante esse ditado aqui sobre o caroço de laranja. Né? A ideia de que alguém conversando com o caroço de laranja, informando a ele, caroço de laranja, que ele tem o potencial de ter um laranjal dentro dele, considerando que aquele caroço vai gerar uma árvore, que vai gerar várias outras laranjas, que poderão gerar várias outras árvores, e assim por diante. Né? E o caroço de laranja prestava atenção nessa fala de maneira incrédula, né? Então, a minha percepção é de que falar para um público jovem, como é o caso de vocês, é algo muito parecido. A gente realmente, com pouca idade, não tem ideia do potencial que tem, do potencial que vai fazer o tempo para frente. De vocês, para mim, tem em torno aí de 30 anos. É praticamente
todo o tempo que vocês precisam para fazer todos esses fenômenos que eu estou mostrando aqui funcionarem na prática. Para quem ainda não investe, foi a percepção que eu tive quando eu perguntei no início se alguém já estava investindo, ninguém respondeu. Então, estou supondo que alguns não estão investindo ainda, por algum motivo, pode ser medo, pode ser falta de dinheiro, etc. Só lembrando que falta de dinheiro realmente não é o caso. Você pode participar desses fenômenos que eu estou falando aqui com 10, 20, 30 reais por mês, a menos que esse valor possa realmente fazer diferença no orçamento. E isso não é problema algum, porque praticamente todo mundo, inclusive eu, obviamente, experimentei não só uma redução de renda em função de algumas atividades que eu desenvolvo, como também uma elevação muito grande de gastos, não só pelo nascimento de um filho, como também pela elevação das taxas de inflação, que estão realmente muito altas. Então, as coisas estão realmente muito feias ultimamente. Mas, para quem não tem esse problema e simplesmente estão com um pouquinho de medo, é uma sugestão para iniciantes, né? Começar com empresas que estão listadas no Ibovespa, pegando por ordem decrescente de liquidez. É só ver lá o índice, entrar na B3. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, que eu explico, que isso é muito simples de fazer. E eu citei aqui as 5 primeiras ações do Ibovespa, né? Vale, Itaú, Petrobras, B3, que são as ações da própria Bolsa de Valores, e o Bradesco. E dos fundos imobiliários a mesma coisa. Tem esses 5 fundos aqui, que eles são os mais líquidos, que compõem o IFIX, que é o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários. Não querendo escolher ações, você pode investir numa cesta de ações, que a gente chama de ETF. É um índice que replica uma determinada qualidade de ações ou de fundos imobiliários. Eu citei 3 aqui, bem conhecidos no mercado, né? O BOVA11, que na data que eu preparei a apresentação estava em torno de R$113, uma cota de 113 você compra todo o índice Ibovespa. Então, as 70 e poucas ações mais negociadas da Bolsa de Valores, com um valor de 113, nessa data aí, você compraria um pedaço de todas essas ações. Lembrando que o Ibovespa, se não me engano, reflete, 80%, 90% de toda a movimentação da Bolsa de Valores do Brasil. Então, quando você compra o BOVA11, você está investindo no índice, e isso já é eliminar muita parte do risco que se tem. Tem o IVVB11, que é um ETF que replica digamos assim, o Ibovespa americano, né? Um dos índices de ações dos Estados Unidos, que é o S&P 500. Então, por R$254 mais ou menos, você compra a participação nas empresas mais negociadas no mercado americano. E o fundo imobiliário tem o seu representante aqui pelo XFX, né? Uma cota aí de R$10, um valor bem baixo. Com uma cota de R$10, você compra, eu não sei quantos fundos imobiliários esse ETF aqui replica, mas é toda a cesta que está no IFIX. Então, é como se você estivesse investindo de maneira bem diversificada. Então, são 2 maneiras simples de começar. Ou você colhendo ações individualmente no Ibovespa, começando pelo próprio Ibovespa em ordem decrescente de liquidez, ou pelo IFIX. Ou pelo IFIX também por ordem decrescente de liquidez. Professor? Sim, pode falar. Uma dúvida. É difícil fazer previsão, né? Mas você acha que o VVB ele chegou num teto, ele pode vir a corrigir, ou a copa dessa árvore é muito mais alta que a gente pensa? Caraca, falando até por parábola, é Joey o seu nome, né? Isso. Cara, eu não sei como te responder. O que eu vou te responder é o que eu tenho visto. A galera, de um modo geral, está dizendo que essa bolha, sim, ela existe. Tá? Então, digamos, alguns vídeos estão reportando o procedimento de alguns investidores, alguns mega investidores, inclusive, e essa galera está tirando aos poucos, está saindo da renda variável e indo para a renda fixa.
tá? Então, tem o Warren Buffett, você provavelmente já ouviu falar dele, que é um dos, se não é o que tem mais dinheiro aí na Bolsa nos Estados Unidos, é um deles. Ele tem uma estratégia própria dele, que é manter uma grana muito alta em caixa. Então, eu já sabia dessa estratégia dele mesmo antes da pandemia, então ele deve ter feito bom uso disso. Quando veio a pandemia e os valores foram lá para baixo, ele pega parte desse valor que ele tem em renda fixa e compra. Tá? Então, eu não sei de que nível ele desceu para que nível. Né? Nós temos aqui no Brasil o Primo Rico, vocês devem conhecer, esqueci o nome dele agora, ele também tem uma... Thiago, isso. Ele tem uma estratégia que é 25% da grana dele está em renda fixa. Então, ele até deu um exemplo que quando teve lá Brumadinho, na Vale, que o valor o preço da ação da Vale caiu muito, ele pegou um porrilhão de dinheiro que ele tinha parado lá, comprou um monte de ações da Vale, quando ela subiu de novo, ele vendeu com lucro grande e, segundo ele, ele doou parte desse lucro para as ações sociais lá da Vale para ajudar as pessoas. Porque ele sabia o que ia acontecer, né, e jogou com isso. Então, tem muita gente dizendo que isso vai acontecer, tá? E, assim, a minha opinião é que realmente eu não sei, eu estou muito recente ainda para ter uma opinião sobre isso. Existem alguns indicadores, um deles é o preço-lucro, que eu tenho estudado há pouquíssimo tempo. Esse indicador, preço-lucro, quando está acima, se não me engano, de 16, tá? E aí essa matemática eu não sei te explicar agora não, porque eu também não sei ela direito, mas é o lucro por ação comparado com o valor da ação. Aí tem que ter uma razão, alguns estudiosos dão uma razão de 16 vezes, tá? Quando os lucros quando o preço está acima de 16 vezes o valor da ação, ela está muito cara. E alguns outros estudiosos dão essa razão, preço-lucro, de 20 a 25 vezes, ou 30, né? Um teto até de 30. Então, quando uma ação está com um preço 30 vezes o equivalente ao seu lucro, né? O preço da ação 30 vezes o equivalente ao seu lucro, ela está mostrando esses sinais de que está sobreprecificada. Quando muitas ações estão com esse fenômeno, dão esse fenômeno aí que você está falando, tá? De sensação aí dessa bolha. Então, muita gente está falando sobre isso, tá? Eu estou com uma certa preguiça de sair da renda variável, talvez seja um erro estratégico, sei lá. Né? Eu queria fazer um estudo para verificar se, quando ocorrem essas quedas, se os dividendos são afetados também. Eu tenho a impressão que não são afetados, tá? Não são afetados, assim, de maneira muito relevante. Então, o valor que a gente tem investido, sim, ele vai cair, sei lá, vai cair de 800 mil para 200 mil, um exemplo, uma queda bem grande. Mas o fluxo de dividendos, mais ou menos, se mantém constante. Né? Então, para mim, que estou interessado em dividendos, e eu estou migrando toda a minha carteira para dividendo, isso não me afeta muito. Agora, para quem está, assim como eu, chegando perto da aposentadoria e vai precisar tirar esse dinheiro, talvez por conservadorismo seja bom e já ir saindo da renda variável e indo para a renda fixa. Mas eu sou muito recente ainda para te dar uma opinião. Não sei se respondi, Joey, ou se compliquei. Tá? Não, tá tranquilo. Futurologia é muito difícil mesmo. Pois é, pois é. Valeu. Bom, então, só recapitulando, comprar o Ibovespa, as ações do Ibovespa ou os fundos do IFIX ou os ETFs, incluindo esse aí que o Joey falou, o IVVB11, né, que reflete lá o S&P 500, dão uma ideia de diluição de risco. Então, por exemplo, tem um valor qualquer para investir, você está vendo aqui, ó, R$10, eu acho que é um valor muito baixo. Você tem como fazer seus primeiros passos de maneira não tão arriscada, ok? Tem ações que estão aí na faixa de R$10 ou menos, você já pode comprar diretamente as ações, ou esse ETF aí do XFIX.
E aí eu fiz algumas referências a alguns livros também, mostrei isso aqui. Quando eu fui montar, quando eu fui elaborar essa apresentação, assim, a gente vai ficando velho e vai ficando mais emocionado aos poucos. Eu fiquei emocionado de lembrar desse momento. Foi um cara que colocou as primeiras palavras sobre finanças pessoais na minha cabeça lá na década de 1990. Né? Comprei esse livro dele, por acaso estava nesse evento com esse livro, ele autografou. Inclusive, o nome da nossa disciplina, Finanças Pessoais, talvez tivesse um nome mais comum como Educação Financeira, né? Mas não tem por influência desse senhor, que publicava na revista Exame da época uma coluna chamada Finanças Pessoais. Então, esse assunto grandão entrou na minha cabeça com essa terminologia, finanças pessoais, por causa desse cara. E eu, por acaso, encontrei com ele no evento, porque quando eu fui assinar minha presença, o nome dele é Luiz, meio francês, né? Quando eu fui assinar o meu nome, Luiz Antônio, que eu vi com esse sobrenome, eu falei, caramba, vou conhecer o Frankenberg. E conheci, ele falou que ficou espantado, assim, que isso estaria sendo feito, né? Finanças pessoais sendo ensinado na universidade, e também em função da minha atuação como voluntário no Conselho Regional de Contabilidade, que era uma coisa que ele tentou fazer quando era mais novo e não conseguiu. Destacando desse livro aqui, o Mário Halfeld, professor da Federal do Paraná, muito conhecido no Brasil, com esse livro aqui, ele fez alusão ao teste de Marshmallow, que quis verificar o quanto que algumas crianças de 6 a 8 anos, se não me engano, conseguiam ficar, se não me engano, de 15 minutos a meia hora, sem comer esse marshmallow que está aqui. As crianças que conseguissem passar esse tempo segurando a vontade de comer tinham um prêmio de ganhar mais um marshmallow. A isso deu-se o nome de adiar o consumo. Então, esses pesquisadores fizeram uma pesquisa longitudinal, o nome é isso, né, que acompanha por vários anos os experimentados. Então, eles viam que as crianças que tinham adiado o consumo, que aguentaram ficar lá meia hora esperando para consumir os 2 marshmallows, tinham melhores notas, tinham melhores empregos, tinham melhor performance nos empregos, nas empresas, etc. Então, aqui estaria uma característica muito importante para as finanças pessoais, tá? Segundo os teóricos. A habilidade que a gente possa ter naturalmente, que era o que eles estavam verificando nas crianças, ou tentar desenvolver, como é o nosso caso, com um pouco mais de idade, adiar consumo. E isso tem a ver com poupança, né? Então, lembra do fluxo de caixa lá? Quando a gente joga o dinheiro para o futuro, nós estamos adiando o consumo. Nesse caso aqui, se transformou em 2, né? 100% de aumento em questão de meia hora. E eu já mostrei aqui que R$1 vale 35, 33, 40 lá na frente, e vai ter um outro cara aí que vai falar de $1 que vale 88 aos 65 anos, para quem está na faixa etária de vocês aí, entre os 20 e os 30 anos. Então, adiar consumo é o grande lance que a gente precisa desenvolver. Se vocês tiverem curiosidade, tenta ver esse teste aqui. Teste Marshmallow é realmente um experimento bem interessante. Eu tinha falado ainda agora que uma maneira da gente entrar no mercado de ações era escolher ações diretamente dentro do Ibovespa, então é outro item aqui desse livro, né, do Mário Halfeld. O Ibovespa usa um importante parâmetro para reajustar a sua carteira. O Ibovespa é reajustado de 4 em 4 meses. Então, de 4 em 4 meses, o Ibovespa faz o levantamento para dizer que o Ibovespa reflete eu não lembro qual, 75%, 95% mais ou menos da movimentação da Bolsa. Então, são as ações mais líquidas. Em um dos parâmetros, uma alta liquidez nas ações, isso a gente está falando aí de alguns milhões de reais negociados por dia no Ibovespa, isso dá uma certa tranquilidade quando você quiser comprar, que vai ter para comprar, e quando você quiser vender, que vai ter quem queira vender quando você quer se desfazer dela. Vai ter quem queira comprar. Tá? Então, o conselho dele lá nesse livro, nessa página 54, evitar carteiras muito diferentes do Ibovespa, principalmente para quem está começando.
Esse outro livro, Investimentos Inteligentes, eu destaquei aqui na página 11 que enriquecer é uma questão de escolha pessoal. Palavras do Cerbasi. Tá? Eu só queria dizer que eu concordo muito com isso, e essa é uma das razões que eu realmente fico martelando dentro dessa disciplina, nessas oportunidades que eu tenho de falar com pessoas tão jovens. Eu sei que na maioria não vai realmente, a gente não absorve isso tendo pouca idade, mas isso é efetivamente uma questão de escolha. Tá? A gente tem... Eu era estagiário também, na faixa dos 20 anos, beirando os 30, inclusive, era um estagiário meio velho, e fiz algumas escolhas, vou mostrar uma delas agora, daqui a pouco, que realmente fizeram muita diferença ao longo do tempo. Tá? Em quase 30 anos se passaram, e uma escolha que eu fiz lá atrás deu muito certo. Então, não envolveu praticamente muita grana. Não envolveu praticamente nada de grana, eu era estagiário na época. Tá? Bastando para isso, gastar menos do que ganha, orçamento, e investir com qualidade e diferença. Obter esses 1% aí que eu estou falando, que não é difícil. Né? Com alguns meses de bolsa, você vai começar a entender como ganhar 1% ao mês. Lembrando que a renda fixa está na faixa de 0,2. Então, você vai ter aí 4, 5 vezes o que você teria numa caderneta de poupança. É disso que você precisa, tá? Investir com qualidade. Aqui um gráfico que está nesse livro, desse cara aqui, o Siegel. É um livro muito famoso no livro inteiro, no mundo inteiro, tá? E ele mostra aí uma pesquisa que ele fez, se não me engano, ao longo de 200 anos. O período inicial desse gráfico aqui são 200 anos lá atrás, 210 anos mais ou menos, indicando que as ações, está aqui, stocks, é disparado o melhor investimento quando a gente considera longo prazo. Nos últimos 2 séculos, tá? Não tem para ninguém, ó. Ações, títulos do governo, debêntures, ouro e alguma outra espécie de renda fixa ou dinheiro parado e perdendo por causa da inflação. É praticamente uma receita infalível. Tá? É dinheiro no mercado acionário. Tá? Minha sugestão, esquece Bitcoin. Eu sei que é difícil, hoje em dia está todo mundo falando desse negócio aí, ouro e tudo mais. Ó, ouro está aqui embaixo, ó. O ouro não rende, tá? A longo prazo, tá, galera? Bom, então, começando efetivamente, vamos lá. Por que referência internacional? Eu tenho muita curiosidade. Eu aprendi inglês quando eu estava no meu ensino médio. Eu consegui aprender, dar meus primeiros passos com inglês de maneira mais ou menos autônoma. Tinha um amigo meu no ensino médio que me estimulou muito a estudar algumas estruturas fundamentais da língua inglesa. Isso me permitiu ter acesso a muitas coisas, né, que eu tenho usado aí em viagens internacionais que eu faço, acesso à literatura que eu tenho, a filmes, a vídeos, etc. Então, eu gosto de pesquisar sempre que eu posso, e que o cara não fala de uma maneira muito difícil também. Eu acho interessante que, ao mesmo tempo, eu estudo inglês e vejo o panorama das finanças pessoais com a visão dessas pessoas. Então, vou indicar para vocês esse cara aqui. Tá? Na verdade, são esses dois. Esse cara, porque ele fala que é o Money Guy. Né? Esse Money Guy Show, ele é uma dupla, né, que esse cara aqui à esquerda, eu sei que ele é contador, ele tem o título de CPA, né, um contador público, e tudo que ele fala é muito relacionado à variação patrimonial ao longo do tempo. Então, na minha opinião, o profissional que tem bastante manejo, digamos assim, para falar sobre essas questões de variações patrimoniais ao longo do tempo e fazer comparações é o contador ou alguém formado na área de finanças. Então, eles ficam conversando, né, eles ficam sentados numa mesa mostrando assim uns slides projetados e trazem diversos assuntos. A maioria desses assuntos estão relacionados a isso que eu falei aqui.
dívida, orçamento e investimento. Ok? Então, se você tiver curiosidade, The Money Guy Show, eu acho que é um inglês bem tranquilo. Esse cara aqui, acho que fala um pouquinho mais rápido do que esse aqui, mas dá para entender, eu acho que dá para entender a grande maioria dos assuntos. Então, esse daqui é o canal do YouTube deles, The Money Guy Show, e tem também o blog deles. E aí, lá no blog, você tem um porrilhão de informação. Eu acho que tem entrevista, tem PDF, tem um monte de coisas. Tá? Inclusive, se não me engano, para residentes e cidadãos americanos, eles têm lá uma ideia de difusão da ideia da teoria deles. Né? Então, eles dão cursos, se não me engano, acho que custa 200 ou 500 dólares, alguma coisa assim, que tem toda essa estratégia deles e, inclusive, eles pedem parceria, né? Se você quiser ser parceiro deles, eu não sei se é só na divulgação ou se é também para trabalhar com eles, né? Através dessa metodologia. Então, eu acho que tendo tempo para investigar isso, se você tiver curiosidade, eu acho que vale a pena. Tá? Aqui está o cenário que eu falei. Normalmente eles estão aqui. Às vezes eles trazem alguém que fica aqui sendo entrevistado por eles. Né? E uma coisa que eu acho que é interessante é esse item aqui, ó, a cerveja de $1 que custa 88 no futuro. Esse porta-cerveja aqui está escrito em branco, bem pequenininho aqui. Ele diz que está escrito lá, né, que essa cerveja de $1 são 88 dólares lá no futuro. Na verdade, não é a casa dele, né? Ele está falando para as pessoas que, normalmente, o foco deles é de pessoas jovens. Está até aqui, ó. Na faixa dos 20 anos, eles estão explicando alguma coisa relativa a isso, né? Seus mais poderosos anos. Então, eles têm muita... O discurso deles é muito em cima desse poder de capitalização que o dinheiro tem de transformar hoje, para essas pessoas que têm 20 anos, em 88, quando eles estão lá, beirando lá os 65 anos, que, se não me engano, é a idade lá da aposentadoria dos Estados Unidos. Então, isso é uma coisa que eu queria comentar. E é interessante porque, uma vez ou outra, ele fala disso, mas ele fica sempre bebendo essa cerveja e deixando aqui para a pessoa ver. Então, é uma espécie de lavagem cerebral que ele tenta fazer, muito parecido com o que eu tento fazer com vocês, quando eu falo toda hora que essa é a oportunidade de vocês aproveitarem esse poder da juventude que vocês têm. Tá? Então, segundo, se não me engano, não sei se foi esse ou se foi outro vídeo, né? Dos 25 aos 65 anos, transformar 1 em 88, você precisa de um crescimento de 11,8 ao ano. Tá? Isso dá 0,96 ao mês. Repara que mostrei aqui ainda agora o Ibovespa, em média, dando 1,0 qualquer coisa, 1,2 qualquer coisa. Então, isso não é difícil de conseguir. Isso, na verdade, é bem fácil. Então, isso está completamente ao alcance de vocês. E a segunda coisa que eu queria comentar, além dessa ideia de transformar 1 em 88, é que eles têm, quando eu fui lá para esse blog deles aqui, ó, que eu pesquisei, eu vi isso daqui, ó, manejo da aposentadoria. Eles destacaram 3 variáveis muito importantes. É o tempo, né? E aí, de novo, eles visam a falar para pessoas muito jovens, a disciplina, uma vez que você tenha um determinado orçamento, que você cumpra esse orçamento, então eu vou depositar R$30 por mês, então são R$30 todo mês. Num determinado mês eu não depositei 30, sem problema, deposito 60 no mês seguinte. Ou até mais sofisticadamente, corrige de um mês para o outro o 30, para não dar problema lá no cálculo da matemática financeira. E dinheiro, obviamente, a gente não tem como ter 88 no futuro se eu não plantar o 1 aqui. Esse 88 não vai cair do céu, não vão cair do céu. Né? O complemento de 87 para chegar aqui é o trabalho que a juventude de vocês vai dar de presente. Vocês vão ver o meu exemplo, uma decisão que eu tomei aos 29 anos de idade, portanto, aí 5 anos ainda, além da idade de vocês, e que fez um efeito bem parecido na minha vida.
Estou prestes a me aposentar pela minha previdência privada. Então, conseguir 0,96 ao mês, que é esse fenômeno que eles estão falando aqui, é muito fácil. Muito fácil. Tá? Obviamente, considerando o longo prazo. Então, ó, dos 20 aos 30 anos, os anos mais poderosos, é o que está escrito aqui. Então, essa é uma recomendação que eu gostaria de fazer para vocês. Normalmente, de um período para o outro, de um semestre para o outro, eu tenho acesso a algumas coisas que eu ando vendo no YouTube, ou que eu leio no artigo, ou tomo conhecimento através de livros, e aí eu faço algum tipo de sugestão aqui para a galera. Se não me engano, é o último assunto. Tá? Eu queria falar da minha previdência privada, é um assunto que normalmente eu trago para a aula de finanças pessoais, porque foi realmente uma decisão, assim, eu tomei essa decisão quando eu estava beirando aí os 28, 29 anos, vou mostrar uma foto minha da época, cheio de cabelo, e eu tinha muito receio do que ia acontecer comigo quando tivesse a idade que eu tenho agora. Então, falei, bom, eu vou fazer alguma coisa para mim lá no futuro. Então, na época, os planos de previdência privada aqui no Brasil estavam em efervescência, né? Eu era estagiário de Furnas, ganhava 200 e poucos reais, alguma coisa assim, e gastava 25% disso, ou seja, em torno de 50 reais por mês para esse depósito aí. Então, eu comecei pagando meu plano 50, 50, 50. Hoje ele está R$ 133 reais, então ele quase multiplicou por 3, mas vocês vão ver como isso daí está rendendo. Bom, de uma maneira geral, previdência privada. Lembrando aqui um detalhe muito importante. Eu, nas aulas que eu dou de finanças pessoais, eu não recomendo para vocês fazerem previdência privada. Tá? Ah, mas eu fiz. Bom, você vai ver que esse plano é diferente, porque ele dava, se não me engano, 8% acima da inflação, mais 3/4 do excedente financeiro dos investimentos que o Bradesco faria, minha previdência do Bradesco. Então, é um plano que rendeu absurdamente alto ao longo do tempo. Tá? Então, hoje em dia, os planos de previdência privada não têm essa característica que esse meu plano antigo tem. Tá? Esse plano, nem pensar, ele não só não existe, como ele não deixa eu fazer aporte. Porque quando eu comecei a ver que ele dava bem mais de 1% ao mês há muito tempo, eu queria fazer aporte para acompanhar isso e ele não deixa. Tá? Então, assim, bem interessante mesmo. Bom, a ideia da previdência privada é juntar dinheiro numa conta de investimento para uso futuro. Foi basicamente o que eu quis fazer lá quando eu tinha beirando os 30, pensando nos meus 60 anos. A ideia da previdência privada é delegar a gestão da massa crítica, ou seja, a gestão do acúmulo de dinheiro para você usar quando estiver entrando na aposentadoria, como é o meu caso, e você vai pagar por essa gestão. E é por isso que eu não quero recomendar a previdência privada, porque você tem condições de fazer uma previdência privada sua mesmo, só que você não vai ter que pagar por isso. Obviamente, o retorno que você vai ter é bem superior ao da previdência privada. Tá? Mas, caso você queira absolutamente se esquivar desse tipo de questão, eu não tenho saco de ver isso, né? Aí, beleza, realmente uma coisa bem interessante. Aí tem várias opções para você escolher. Tá? Eu nem sei falar muito bem a respeito disso, porque realmente eu não estudo isso daqui. Eu acho que a gente tem condições de fazer o nosso plano de previdência com uma performance muito superior. Tá? Mas tem alguns casos onde a previdência privada é uma excelente opção. Por exemplo, o dinheiro que eu tenho lá, que hoje já tem mais de 200 mil reais, o dinheiro que eu tenho lá, se eu morrer, a minha esposa, que é uma pessoa que está no meu, indicada como beneficiário, independe de inventário. Ela vai lá e pega o dinheiro em até um mês. Então, isso é uma vantagem fantástica. Além das questões tributárias também, que eu não sei falar sobre elas, porque para mim isso é uma enrolação muito grande,
Mas o Cerbasi, naquele livro que eu indiquei, Investimentos Inteligentes, afirma que é vantagem. Tá? Eu nunca fiz contas para provar que é realmente vantagem ou não. Mas sim, tem algumas vantagens ter previdência privada, e para fins de diversificação, sim, é interessante ter. Mas para fins de rendimento, não. Até porque a previdência privada é declaradamente não, a pretensão da previdência privada não é rendimento, é garantir pagamento. Até por isso, ela tem que ser conservadora. E o conservadorismo dela se reflete, por exemplo, em não render tanto. Então, ela precisa não render tanto para ter um colchão de dinheiro bastante significativo para poder honrar o que ela está se programando para te pagar. Tá? Bom, os contratos antigos, como esse meu, são bem melhores do que os atuais. E tem dois tipos de encargos aqui, pelo menos. Pode ser que tenha mais, eu não conheço. Taxas de carregamento e de administração. Taxa de carregamento, se não me engano, a maioria dos planos começa com 5%. Então, repara que absurdo. Né? É porque a gente não liga muito para isso. Eu pago R$100, vamos supor, pago R$100 e a taxa de carregamento é 5%. Então, olha só, de cada 100 que eu deposito, só 95 vão para minha conta. R$5 em 100 não é grande coisa. Nossa, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Cada depósito, você perder 5% só para o cara administrar, para fazer essa gestão aqui, eu acho isso muita coisa. Tá? E taxa de administração. Está aí na faixa de 1%, 3%, 5% ao ano do saldo que tiver lá. Tá? Com o tempo, eles vão eliminando isso aqui de você. Vão ou diminuindo ou zerando, se não me engano. Tá? E também imposto de renda. O imposto de renda, como é falado para você, é assim, depois de 10 anos está a taxa de imposto de renda, a alíquota é de 10%. Aí você entende que você vem pagando, né, mês a mês, quando passou dos 10 anos, tudo que tem lá, você só vai ser tributado em 10%. Mas não é isso. O que eles deveriam falar, que seria mais próximo da verdade, é a cada depósito que você faz, só dali a 10 anos que você vai estar nessa menor alíquota de 10%. Então, o desconto que eu tive para esse meu plano no mês passado, ele vai ter que ficar 10 anos até eu baixar lá dos 20 e tantos por cento, 27, se não me engano, até os 10%. E não é isso que é informado. Só é informado que com 10 anos de plano, você já vem para a alíquota de 10%. Tá? Isso só é verdade se você fizer um depósito único. Então, você fez um depósito único, passaram 10 anos, a sua alíquota vai ser só 10%. Mas começa a contar desse último que você fez, no mês passado. Então, isso para mim foi uma surpresa desagradável. Então, eu vou ter que pagar mais de 10% quando eu for resgatar esse dinheiro, se eu resgatar, que é o caso. Eu acho que eu vou resgatar, não vou querer a pensão. Bom, vamos lá. O meu contrato, ele existe desde 1994, tá? Então, ele tem 27 anos. Eu fiz esse contrato para 30. Então, eu já estou na beira da aposentadoria de uma previdência privada. Sinceramente, eu não conheço ainda alguém que tenha feito isso daí, tá? Porque a maioria das pessoas vai saindo no meio do caminho. Eu fiz um plano de 30 anos e estou chegando perto desses 30 anos de depósito. Então, esse meu plano prevê a saída aos 60 anos, que para mim faltam 3 anos e pouquinho para chegar lá. Comecei a pagar R$50, que era o mínimo. Eu fui lá no balcão, lembro disso até hoje, tem até o documento que eu assinei. Qual é o valor mínimo para uma previdência privada? R$50. Então, eu quero esse daí. Era o mínimo que eu podia pagar. Quer dizer, era o máximo que eu podia pagar e era o mínimo que o Bradesco pedia. Hoje, essa contribuição, em função de reajuste, virou R$133. Tá? Então, vamos ver o que tem de bacana nisso daí. Os 50, 50, 50, 50 estão agora 133, 133, 133. Esse meu fundo de previdência privada, mês a mês, ele sobe de valor em torno de 6 a 7 mil reais.
Então, repara só, um fundo que eu tenho, que eu coloco 133, ele sobe 6, 7 mil por mês. 133, 6 mil. 133, 6 mil. Há pouquíssimo tempo atrás, sei lá, 1 ano, 2, 3, eu colocava 133, ele subia 1.000. 133, ele subia 1.000. Agora eu fui verificar, ele está subindo 6, 7%, 6, 7 mil reais todos os meses. Então, é um absurdo o quanto ele está rendendo ultimamente. Tá? Então, últimos desempenhos que eu tenho avaliado. De janeiro de 18 a dezembro de 2020, ou seja, eu peguei aqui alguns dados mais recentes, de 3 anos, né, 18, 19 e 20, ele rendeu 1,3% ao mês. Então, olha só que absurdo de alto. Né? Quem está acostumado com investimento está percebendo que é uma rentabilidade absurdamente alta. Tá? E repara que o Ibovespa, nesse mesmo período, rendeu 1,18% ao mês. Então, o meu plano, ele está rendendo mais do que o Ibovespa. Impressionante, eu nem sabia disso, né? Antes de fazer essas contas aí. Então, isso aqui já nem existe mais. Não tem como você fazer um plano de previdência privada com essas características. Olha só, em 18, o plano rendeu 1,04 ao mês, enquanto o Ibovespa 0,76. 19 rendeu 0,82, enquanto o Ibovespa 2,55. E no ano passado, o plano rendeu 2% ao mês, enquanto que o Ibovespa 0,23. Tá? O ano de 2020 para o Ibovespa foi bem ruizinho, ele rendeu 3% só no ano todo. Quando eu fui preparar esse slide, eu notei o seguinte, ó. Existe uma correlação negativa entre a variação do meu plano e a Bolsa. Então, quando a Bolsa rende menos, o meu plano rende mais. Quando a Bolsa rende mais, o meu plano rende menos. Quer dizer, ele fica numa gangorra. Quando o Ibovespa tende a subir, a rentabilidade do meu plano tende a cair. Tá? E vice-versa. Para quem procura diversificação, essa característica antagônica, digamos assim, é uma boa opção para diluir risco, o risco não sistêmico. Tá? É um assunto que não vai dar para abordar este semestre. Então, uma maneira de você diluir risco é tentar mitigar esse risco não sistêmico, de modo que você tem como identificar através da estatística, usando essa correlação de Pearson, e você vê que existem papéis que têm correlação negativa entre si. Então, quando um sobe, o outro desce e vice-versa. Tá? Então, você vai tender para a média e você vai estar sempre bem protegido, independentemente do que aconteça com tudo. A desvantagem disso é que, no conjunto, você não tem tanto rendimento, mas também não tem tanta queda quando é o caso. Tá? Bom, em 2021, até o dia que eu fiz esse levantamento, o meu plano estava com 2,4 ao mês de porcentagem. Isso é estupidamente alto. Isso não é nem alto, isso é estupidamente alto. Enquanto o Ibovespa estava caindo 1% ao mês. Então, repara, ó, lembra que eu falei? Ele é bem antagônico. Se o meu plano se o Ibovespa cair, o meu plano tende a subir a rentabilidade. Interessante isso aqui. Bom, tá aí uma foto minha. Quando eu tinha 28, 29 anos de idade, eu era morador aqui do Rio de Janeiro, eu era oficial do Exército, e como eu era um oficial temporário, eu fui para o estado de Goiás para integrar lá o Corpo de Bombeiros. Está aí uma foto minha no meu primeiro dia de Corpo de Bombeiros. Não dá para notar, mas essa camisa está bem molhada. Eles fizeram um trote, colocaram todos os oficiais que estavam entrando naquele dia e fizeram uma ducha com a água lá do carro do Corpo de Bombeiros. Bom, está aqui. Eu passei 2 anos servindo bombeiro e depois saí da corporação. Tá? Então, eu saí por volta dos 30 anos, voltei para o Rio de Janeiro, porque quando fui para lá, para Goiânia, eu não tinha ainda curso superior. Já fazia
na época chamava-se FEA, Faculdade de Economia e Administração, curso de Ciências Contábeis, tá? Tinha parado ali no 6º, 7º período. E quando fui para Goiânia, lá na Federal de Goiás não tinha nem contábeis, nem administração, nem economia. Então, o que eu gostava de inglês, consegui fazer 1 ano de letras, lá, português e inglês. E aí, fiquei um pouco de saco cheio de ser bombeiro, e aí retornei para o Rio para terminar o FRJ. Consegui entrar na universidade novamente, tá? Então, passei 2 anos lá no bombeiro, mais 2 anos além, está aqui eu recebendo o meu canudo, que vocês vão receber daqui a pouco. Então, nessa idade aqui, entre esses 2 pontos aqui, né, por volta dos 30 anos, eu tomei essa decisão de fazer esse investimento. Tá? Então, mostrei aqui para vocês, esse enriquecimento, ele é o processo de enriquecimento, né, de transformar 1,30, 1,40, 1,88, como o cara falou, ele é sim uma questão de escolha. Mostrei aqui para vocês, pagava R$50 por mês, tudo bem, eu estou falando de 27 anos lá atrás, tá? Mas eu posso dizer que esse 50 é hoje o que seria 133. Tá? Então, isso daí, vamos supor, uma bolsa hoje de estágio na faixa de R$1.000, algo em torno de 10%, 12% do que a gente ganha. Tá? No meu caso, era em torno de 25%. Então, foi uma decisão que eu tomei bem cedo na minha vida, quer dizer, bem cedo em relação a agora, né? Porque eu terminei a faculdade beirando os 30 anos, isso é uma idade bem avançada. Então, aqui nessa faixa etária, eu tomei essa decisão, e hoje eu estou colhendo esse tipo de coisa aqui. É por isso que eu estou enchendo o saco de vocês. Hoje, com 56 para 57, já estou quase tomando a vacina, daqui a uma semana, está aqui a minha família, né? Eu, minha filha de 18, meu filho de hoje vai fazer 11 meses agora, no domingo, minha esposa. Então, eu aqui tomando conta do meu futuro e eu aqui tomando conta do futuro dessa galera, né? Então, esse conhecimento que eu consegui adquirir de 2 anos para cá, com bolsa, e de uns... Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Uns 20 e poucos anos para cá, por causa desse cara que eu mostrei, o Louis Frankenberg, né, essas coisas todas me deram hoje um suporte interessante, principalmente nos últimos 2 anos, em função da experiência com a Bolsa, que é praticamente nada. Hoje eu li e fiquei triste, que até 5 anos de Bolsa você não é ninguém. Então, eu realmente não sou ninguém, estou aprendendo muito o tempo inteiro, lendo pra caceta, para fazer essas exposições aqui, para aprender a cuidar do meu dinheiro. Né? Mas hoje, de uma certa forma, eu estou bem responsável pela grana que a minha esposa investe, porque ela não sabe porra nenhuma sobre bolsa. Né? Então, é praticamente toda orientação minha. Né? O meu bebê aqui, que acabou de nascer, ele provavelmente já vai ter algumas ações, alguns fundos imobiliários, sem nem ter ideia do que é isso. Então, imagine como é. Né? Ele que acabou de nascer, alguém já cuidando disso, desde que não tem nem sabe falar ainda. E a minha filha, que embora eu já tenha tido uma experiência interessante com ela, quando ela tinha 2, 3 anos de idade, eu abri uma poupança para ela. Aliás, a poupança eu abri quando ela tinha 1 mês de vida certinho. A previdência privada dela, também com R$50, eu abri quando ela tinha 2, 3 anos, e agora, quando ela fez 18, eu dei para ela em torno de R$20 mil. Então, 50, 50, 50 se transformaram em 20 em 18 anos. Né? Então, eu estou pedindo para ela abrir uma conta em alguma corretora, só que a preguiça dela não deixa ela abrir essa conta. Então, o dinheiro, por enquanto, está sendo administrado por mim. Eu tirei da previdência privada e coloquei nas ações. Tá? Então, é isso aqui que eu queria deixar para vocês. Coloquei a foto da minha própria família, né, para você ver como isso aqui é importante, uma decisão que vocês podem tomar agora, e quando vocês tiverem a minha idade, vocês vão estar colhendo esse tipo de fruto. Só que eu tenho a impressão que o que vocês vão colher é extremamente mais poderoso, porque o que eu fiz foi um investimento bem conservador, né? Coloquei um dinheiro, assim, uma merrecazinha numa conta de previdência privada, só que eu sabia que em longo prazo era importante, eu vou dizer daqui a pouco por que isso ficou na minha cabeça. Então, qualquer coisinha, lembra do caroço de laranja, né?
você tem hoje um caroço de laranja, e se você não colocar o caroço de laranja dentro da terra, você não vai ter o laranjal lá na frente. Tá? Então, cara, é muito, muito emocionante eu estar falando isso aqui para vocês, tá? De coração. É uma decisão que eu tomei quando eu estava na situação de vocês, terminando o curso, e hoje eu estou aqui nessa situação já sem cabelo, beirando a aposentadoria, mas responsável por uma disciplina como essa, e o meu dever aqui é encher o saco de vocês para vocês fazerem a mesma coisa. Bom, isso ficou tanto na minha cabeça que eu queria já ir terminando aqui com base nessa foto, tá? Eu queria falar para vocês, olha, o único caderno que eu guardei do meu tempo de faculdade, se bem que quase tudo que eu estudei lá já mudou, nem se falava em IFRS, por exemplo, a única coisa que eu guardei é o meu caderno de matemática financeira, porque lá, nos meus 28, 29 anos, o que eu vi, que eu estudei no curso de Ciências Contábeis da UFRJ, o que realmente eu iria usar para a minha vida era entender a composição dos juros, que, inclusive, a minha calculadora HP12C foi um presente que minha mãe me deu no dia da minha formatura, né? Então, todas aquelas contas que eu aprendi a fazer com álgebra, e aí eu passei a fazer com mais rapidez com HP, para colocar em prática o que eu vi o professor demonstrando, o que se chama composição de juros, que praticamente tudo que eu falei sobre investimento repousa nesse princípio que a gente verifica, a gente pode fazer planejamento, porque existe essa técnica, esse conhecimento da composição dos juros. Então, eu entender que um capital vai crescer a 0,9, 0,8, 1,2, 2 ponto qualquer coisa, esses dados que eu estou falando aqui para vocês, né, que eu sei calcular bem por causa disso. Eu me apaixonei por esse assunto, eu fiquei assim, vidrado como a gente tem uma informação muito fantástica, né, com pouquíssimo custo de processar, né? Hoje a minha HP, por causa de um capotamento que eu tive, ela ficou destruída. Então, hoje a HP está aqui no celular, é grátis, né? A gente baixa um aplicativo, vai HP para o celular. Então, não tem por que não se interessar por isso. Você precisa dominar a matemática financeira. Eu não sei matemática financeira em níveis muito intensos. Estou falando, é só o caderno meu de graduação, eu estudei bem aquela questão toda de valor presente líquido, projeção dos valores, etc. E eu realmente me apaixonei muito por essa questão. E lá, se não me engano, esse livro é de 1999, eu li a propaganda dele na revista Exame, fui comprar, então esse livro está comigo até hoje, ele é um livro bem grosso, para mim é o melhor livro escrito até hoje que eu já vi, mas ele é muito antigo, né? E ele realmente abriu muito a minha cabeça em relação a essas questões. Numa das aulas, enquanto eu falava sobre esse livro, o professor Simval ficou folheando, acho que ele nem está aí na sala agora, ele ficou folheando esse livro e lamentou o livro ser de 1999, ele achou que não ia conseguir encontrar. E aí eu conheci uma menina uma vez da biblioteconomia que me deu uma dica muito interessante, né, de comprar livros na tal da estante virtual. E aí eu achei o livro para ele, que estava lá em Niterói. O livro usado custou, acho que, cento e poucos reais, se não me engano. E consegui comprar um exemplar para ele. Então, o professor Simval gostou muito. E como ele, o Louis Frankenberg, é de formação contábil e atuarial, tudo que ele sabe, que ele fala, está depositado aqui na matemática financeira. Então, ele faz planejamento, ele faz orçamento, essa coisa toda, tudo ele inclui essa questão da composição dos juros. Então, nessa parte de investimentos, onde eu tento orientar essas pessoas no atendimento do Doutor Finanças, toda essa questão que envolve, assim, eu tenho bastante segurança para falar sobre ações, fundo imobiliário e renda fixa para essas pessoas que dependem desse tipo de orientação. O que eu sei é pouco em relação à contribuição que eu acredito que eu possa dar para eles. Então, realmente, isso aqui me emociona.
tá? Esse encontro aqui foi fantástico. A CVM, ela costumava fazer várias vezes por ano encontros gratuitos lá na Zona Sul, com um coquetel maravilhoso, tudo gratuito, gente do mundo inteiro lá para falar. Então, eu via pessoas da Finlândia, da Alemanha, de Costa Rica, dos Estados Unidos, do Canadá, da Espanha, Portugal, falando sobre educação financeira no mundo inteiro. Porra, do cacete, muito maneiro isso. Tá? Então, eu aproveitei bastante tudo isso que teve aí disponível, pandemia, essa porra toda aí, atrapalhou tudo. E esse grande livro aqui, muito importante. Comprei vários outros depois, mas eu acho que esse daqui está muito relacionado em termos emocionais comigo, porque praticamente tudo que eu sei, isso se derivou de resumos que eu fiz desse livro. Bom, nós temos mais um assunto e vamos terminar o semestre, tá? Que eu devo terminar na quinta-feira agora e já vou começar a falar sobre avaliação. A ideia de falar sobre investimento, né, poupança e investimento, que é esse item aqui, é justamente juntar o dinheiro, investir de maneira inteligente, 1% ao mês, como eu mostrei, que é uma coisa razoavelmente simples, que você precisa ir para a renda variável. O ideal, você está aqui na fase da vida, né? O ideal, quando você estiver aqui, onde eu estou agora, iniciar um processo de fruição, ou seja, consumir isso. E aí é uma concepção que eu tenho dentro desse projeto, Doutor Finanças. Não estou dizendo que é a melhor coisa que você pode fazer, mas é o que eu concebi para essas pessoas. A ideia é de gastar esse dinheiro que você vai juntar ainda em vida. E o que você não for gastar, você fazer um processo que é chamado de sucessão. Você destinar a herança para os seus descendentes, se possível, ainda em vida. E a ideia de pegar essa massa de dinheiro e planejar o consumo dela é o que eu vou falar na quinta-feira. São coisas assim bem simples, mas basicamente a diferença entre a fruição própria e a sucessão, que é a cessão dos seus bens, direitos e obrigações aos seus herdeiros, é um ponto específico chamado herança. E eu vou mostrar para você 2 tipos de simulação. A fruição dessa massa crítica com herança, a fruição sem herança. Tá? E aí entram algumas questões, a minha, por exemplo, de que eu sou um pouco contra planejar, dentro da sua massa crítica, deixar herança. Então, porque você acaba tirando de você um dinheiro que você suou para ganhar, passando para uma outra pessoa, mesmo que seus filhos, né? Mas passando para uma outra pessoa que você não tem ideia do que isso vai acontecer. E, por exemplo, um dos aspectos que existem relacionados a isso, você provavelmente vai ter filhos ou filhas envolvidos em potencial perigo, entre aspas, de separação. Então, é praticamente um dinheiro que você está dando para um filho e ainda vai dividir com outra pessoa. Então, é uma coisa assim bem complexa. E considerando isso que, dentro de um cálculo que eu fiz, da maioria das pessoas, um cálculo bem chutômetro mesmo, né, que a gente vai ganhar aí, a gente ganha em torno de 6, 7, 8 milhões ao longo da nossa vida inteira, né? Então, considerando uma grande massa de pessoas que estão nessa faixa aí de 6, 7, 8 milhões durante toda a vida, se você, de repente, ganha 50, 80 milhões numa mega sena, alguma coisa assim, isso perde um pouco o sentido que eu estou falando. Aí é claro que você tem que prestar muita atenção na sucessão, porque nas minhas contas, dentro disso que eu concebo do Doutor Finanças, quando o dinheiro começa a passar ali dos 7, 8, 10 milhões, daí para cima, fica difícil de você planejar, gastar isso com consumo, né, viagens, esse tipo de coisa, ainda em vida, considerando que alguém da minha faixa etária, que vai se aposentar aí na faixa dos 60, 65 anos, né, até uma idade de fruição, que por algumas pesquisas que eu fiz, inclusive com os próprios alunos, vou tentar mostrar esses dados, a gente estima uma idade boa de fruição até os 85 anos, mais ou menos. A partir daí,
né? Não tem muito sentido você manter uma grana grande de onde você tirar dinheiro para fazer passeios, viagens, etc., né? Isso na grande maioria dos casos. Então, eu vou falar para vocês o que eu tenho pensado sobre isso. Provavelmente uma aula só vai dar. E aí, semana que vem, a gente encerra essa parte de exposição, a gente, na semana que vem, passa a falar sobre avaliação. Provavelmente eu vou passar alguns questionários para vocês responderem online e pedir algum tipo de trabalho também, ou alguns tipos de trabalho para você entregar, tá bom? Não vai ser nada que doa, não, pode ter certeza. Então, tá aqui o que eu intenciono para fazer com vocês. Esse é o terceiro item, né? Já falei sobre endividamento, orçamento, agora sobre investimentos. Então, eu quero obter informação. Então, eu vou considerar os dados que a turma vai trazer para mim através desses trabalhos, relatos, dados para correlação, etc., literatura, para eu juntar com o material que eu já tenho. Então, vocês vão me ajudar nesse sentido e, no processo, vão também participar de alguma forma no aumento do conhecimento. Eu não consegui incluir esse item, os slides já estavam prontos, mas como a gente está falando de poupança e investimentos, nós temos, o mundo inteiro comemora o Dia Internacional da Poupança. O que é engraçado em relação a isso? É um Dia Internacional da Poupança muito comum no mundo inteiro, porém não falado muito aqui no Brasil. Então, ali na Europa, isso é muito comum. Nós aqui temos uma amiga lá da Alemanha, e quando a gente esteve junto e conversou sobre esse assunto, do que eu lecionava em finanças pessoais, ela fez referências, daí eu não sabia o que era, e ela falou que na Alemanha, lá para o dia 30 de outubro, que é a data desse dia aí de comemoração, 31 de outubro, ou se cair feriado ao fim de semana, alguma data próxima, os pais têm o costume de levar os filhos aos bancos, à instituição financeira, com os seus cofrinhos. Então, existe toda uma cerimônia quando a criança entra no banco e leva lá o cofre para fazer algum tipo de depósito, algum tipo de investimento. Então, realmente é uma data dedicada a isso. Está aqui o link, se vocês quiserem dar uma olhada nisso, por curiosidade. Todo ano tem uma campanha diferente, essa foi a campanha do ano passado, né? Quando você poupa um pouco, coisas grandes se seguem, né? Acontecem. Então, tem sempre uma campanha mundial sobre isso daí, e a ideia disso ter surgido lá na Europa é que lá na Europa é muito comum um determinado país ter um histórico de guerra, ou de guerras, né? Então, eu até estava assistindo a um vídeo hoje sobre um francês que falava sobre alguns costumes do Brasil, que se esbanja muito dinheiro, etc., opinião dele, e ele falou que na Europa isso é muito estranho, porque o povo do continente europeu é muito acostumado com guerra, então eles têm uma tendência, palavras dele, à poupança, porque você não sabe o que vai acontecer. Antigamente era muito assim, você não sabe o que vai acontecer ano que vem, daqui a 5 anos, então você pode passar por um período grande de problemas no fornecimento de dinheiro através de emprego, ou de renda, ou de até mesmo comida. Então, você tem uma tendência a forçar um provimento de recursos para o futuro através da poupança. Então, essa ideia começou a se espalhar. Eu acho que foi na Itália, e da Itália começou a ir para o mundo inteiro. Então, eles têm lá esse Dia Internacional. A gente aqui nem toca no assunto, né? E eles têm, pelo menos na Alemanha, tem essa questão toda, tá? E eu costumo falar em Facebook, em Instagram, comemorando esse dia. Bom, galera, espero ter plantado aí a semente da laranja na cabeça de vocês. Eu realmente faço votos que isso daí entre na cabeça de vocês. Mostrei para vocês o meu caso. É algo muito, muito emocionante para mim. Ter vivido essas experiências todas, ter passado por... Porque você imagina, a maioria das pessoas tem um fundo de previdência e saca o dinheiro. A maioria das pessoas faz isso. E quantas não foram as tentações que eu tive, desde um pouco mais do que a idade de vocês até agora, e
o fato de eu achar que aquele dinheiro era da minha velhice e conseguir atravessar todo tipo de problema que eu tive, já tive vários problemas graves na vida, mas esse dinheiro do futuro permaneceu intocável. Eu consegui realmente fazer lá o que o teste do Marshmallow apontou. Tá? Eu resisti ao consumo desse dinheiro. Esse dinheiro que eu tenho hoje, ele realmente cresceu a passos de formiga lá no início. Tá? Quando ele tinha lá R$300, R$500, R$1.000, ele realmente era pouquíssimo. E, pô, de repente, ele começa a andar como a galope. Né? Então, eu realmente espero que esse tipo de coisa vá para a cabeça de vocês. Dentro desses assuntos todos, investimento costuma ser o que as pessoas mais gostam. Espero que vocês tenham aproveitado essas exposições que eu fiz nos 3 dias. É a minha ideia sobre esse assunto, mas você tem aí um mundo de conhecimento à disposição de vocês. Tentem conceber o que faz mais sentido para vocês, em termos de investimento, em termos de poupança, etc. E, cara, não desperdice essa oportunidade. Está hoje na faixa dos 25, 24 anos de idade, efetivamente a melhor coisa que pode acontecer com vocês. Quero agradecer a presença de todo mundo. Se alguém quiser conversar alguma coisa, seja sobre finanças pessoais ou monografia, que eu acho que algumas pessoas aí fazem monografia também, eu tenho mais alguns minutinhos, vou ficar aqui até o último sair. Tá? Quero agradecer a presença. Até quinta-feira, se Deus quiser, que a gente vai ver como gastar esse dinheiro todo. Forte abraço para todo mundo.